Nós tínhamos, durante o regime militar, a formação de empresas estatais para fornecer pelo menos uma parte desses equipamentos, etc. Isso foi abandonado e hoje em dia são os Estados Unidos e outros países quem são os grandes fornecedores. Isso mudou a ideologia das nossas Forças Armadas. Elas não são mais nacionalistas, né? Elas são, eu diria que, uma clara postura alinhada com os interesses norte-americanos. Né? Elas não são mais defensoras de um papel maior do Estado na sociedade e na economia. Né? Elas defendem claramente privatizações, etc., em torno de um discurso moralista, né? De que a estatização traria sempre corrupção. Né? Ou seja, mudou muito a forma do comando das Forças Armadas pensarem do período do regime militar até agora. Mudou para pior em alguns aspectos. E um dos elementos apontados para isso é quem fornece. Ou seja, a reforma teria que ser muito ampla. Não acho que é para agora, Romário. Queria aproveitar aqui, assim, do ponto de vista jurídico, né, como que se pode avançar nesse caminho de derrotando o Partido Militar? Acho que tem essa coisa do artigo 142, me parece que é um primeiro passo, não sei se você concorda com isso, mas existem outras formas da institucionalidade conseguir colocar no devido lugar as Forças Armadas brasileiras? Olha, eu acho que existe, né? O artigo 142 é muito relevante, né? A rigor, o que o artigo diz não é o que parcela dos militares e juristas de extrema-direita desejam. Ele, em nenhum momento, dá nenhum tipo de abertura para se falar num poder moderador das Forças Armadas. As Forças Armadas são, no plano jurídico-institucional, um órgão administrativo de segundo escalão. Elas não são nada além disso. Elas não são um poder, um quarto poder moderador, de jeito nenhum. O que o artigo 142 determina é que cada um dos chefes dos poderes pode chamar as Forças Armadas para auxiliarem na questão da ordem pública no seu âmbito de competência. Então, o Executivo tem por função, por exemplo, auxiliar a segurança pública dos estados. O Executivo pode convocar as Forças Armadas em situações excepcionais para auxiliar nesse tipo de função. Né? O Legislativo tem por função, em termos de segurança, garantir a segurança do próprio prédio do Legislativo. O Supremo também tem por função garantir a segurança do próprio prédio do Supremo. Quando o prédio, as instalações do Legislativo, tiverem sob determinado tipo de ataque que a própria Polícia Legislativa não consiga conter, o chefe do Legislativo pode convocar as Forças Armadas para isso e o chefe do Supremo pode convocar as Forças Armadas quando o prédio do Supremo estiver sendo. Ou seja, cada um na sua competência. O artigo é muito claro nisso. Agora, o que houve no 8 de janeiro? As Forças Armadas demonstraram não terem eficiência e competência para poder fazer essa defesa. Então, é absolutamente correto a postura do Carlos Zaratini, aí a alteração do projeto. Essa defesa das funções administrativa, legislativa e jurisdicional, as Forças Armadas demonstraram por várias razões, pode até ser por conta da adesão de parte delas ao golpismo, mas seja qual razão que for, elas não demonstraram eficiência para poder garantir a integridade dos poderes. Então, não devem ter essa possibilidade, deve ser retirado delas essa competência e atribuído outras competências de defesa civil, a questão indígena, ou seja, uma série de outras questões que ela tem demonstrado eficiência. Então, no plano institucional, está absolutamente correto o que o Zaratini propõe, é um instrumento importante para mostrar às Forças Armadas que elas não têm eficiência para tudo. Elas não conseguiram ter eficiência para evitar o 8 de janeiro, né? Pela razão que for. Agora, eu acho que as grandes mudanças são mais profundas e que a gente vai ter muita dificuldade. No fundo, as Forças Armadas integram a sociedade, são seres humanos e cidadãos que estão lá, né? Uma sociedade que atravessa esse momento que nós atravessamos de perda do solo comum de princípios e direitos,
É evidente que é uma sociedade democraticamente doente, né? E que ela, essa doença, vamos dizer assim, atinge as Forças Armadas. Então, tem algo para mudar as Forças Armadas, tem que mudar um pouco da sociedade. E o outro é a estrutura mesmo das Forças Armadas, que eu acho que tem várias coisas que influenciam, pelo pouco que eu li a respeito. Não sou um especialista no assunto. Mas eu diria que, primeiro, tem que se rever a educação militar, tem que ser uma educação comprometida com a Constituição e com a democracia, né? Com o histórico que as Forças Armadas têm no Brasil e na América Latina. É importante haver uma educação humanística também dentro das escolas militares, né? Eu, francamente, acho que no futuro é de se pensar em entregar a educação militar para as universidades civis, né? Porque a nossa situação é diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? Acho que nós temos que colocar um vínculo mais claro de subordinação das Forças Armadas ao poder civil, destacar mais esse papel secundário que ela tem na estrutura de Estado. Tem que rever a carreira militar. Você tem um excesso de custo com custeio de oficiais generais e superiores e uma base muito mal atendida. A diferença de classe nas Forças Armadas é impressionante. Eu tive visitando o Segundo Exército uma vez e fiquei impressionado. Quer dizer, você tem lá o general com apartamento maior, o coronel com apartamento menor, o soldado vive num casebre lá. Então, ou seja, precisa rever isso, tem que ter mais unidade como força de ação e forma de sociabilidade de vida ali. Acho que a gente tem que repensar a forma de fornecimento de equipamentos e vestuário e tudo para as Forças Armadas. O que se observam os sociólogos que estudam o assunto é que muito do pensamento das Forças Armadas é dado por quem lhe fornece equipamentos, armamentos, etc. Nós tínhamos, durante o regime militar, a formação de empresas estatais para fornecer pelo menos uma parte desses equipamentos, etc. Isso foi abandonado e hoje em dia são os Estados Unidos e outros países quem são os grandes fornecedores. Isso mudou a ideologia das nossas Forças Armadas. Elas não são mais nacionalistas, né? Elas são, eu diria que, uma clara postura alinhada com os interesses norte-americanos, né? Elas não são mais defensoras de um papel maior do Estado na sociedade e na economia, né? Elas defendem claramente privatizações, etc., em torno de um discurso moralista, né? De que a estatização traria sempre corrupção, né? Ou seja, mudou muito a forma do comando das Forças Armadas pensarem do período do regime militar até agora. Mudou para pior em alguns aspectos. E um dos elementos apontados para isso é quem fornece. Ou seja, a reforma teria que ser muito ampla. Não acho que é para agora, Romário. O governo Lula falou bem, o Lindbergh, ele tem tarefa econômica. Eu tenho acompanhado, eu advogo para empresários, você sabe disso, para empresas. Está uma crise que não está aparecendo, inclusive, mas que é muito evidente. Setor de alimentos, por exemplo, conheço algumas empresas que tiveram incrível, não houve aumento significativo de alimentos no último ano e, incrivelmente, elas estão fornecendo aí cerca de 1/3 menos nos últimos 3 meses. Está se consumindo menos alimento do que se consumiu recentemente. Isso é muito grave, é um sinal grave, né? Então, eu acho que nós temos que priorizar essa questão econômica. Como eu falei, é segurar para o barranco não desabar. Nossa, preocupante essa tua informação aí, que é insider information, né, de dentro das empresas, de alguma maneira. Queria aproveitar isso para colocar para o Zaratim, porque o Lindbergh trouxe uma outra preocupação e a Sâmia também trouxe outra. Eu também conversei com o ministro Haddad aí recentemente, falei para ele que assim, tem um setor da esquerda que está preocupado com esse arcabouço fiscal. Não é uma coisa assim tão fragmentada. Tem gente que ele pode, de alguma maneira, segurar um crescimento no momento de crise. Mas aí tem gente dizendo, não tem crise. O Pedro está dizendo, tem crise. E se esses sinais que ele está trazendo para cá se confirmarem, nós podemos entrar numa recessão, né, Zaratim? E há indicadores
Aí eu estou mudando a página da conversa aqui mesmo, porque essa página também parece muito importante, a econômica, porque a CPI, o contexto dos militares e tudo isso, sempre vão estar inseridos no contexto econômico do país. As coisas se agudizam mais ou menos a depender de como a economia esteja. Se essa informação do Pedro, com algumas previsões aí que a gente tem visto economias dizendo, olha, o Brasil não vai crescer o que está sendo dito, 1,6, não vai crescer menos, o ano que vem pode ser pior. Quer dizer, o cenário político vira outro, hein, Zaratini? Esse arcabouço fiscal foi feito, pensado para esse cenário político? Olha, eu falei uma vez aí no Twitter, um dia que postei uma coisinha lá, uma provocação para o Jones Manuel, né, que é do PCB, que estava criticando as ideias, né? Ainda nem tinha aparecido essa versão final aí da nova lei fiscal, e ele já estava criticando, tal. Eu falei, olha, vê bem, nós vamos ter que defender isso. Essa proposta do Haddad, já está sendo atacada. Pega o editorial da Folha de São Paulo hoje, pega a manifestação de várias vozes do mercado, dizendo que tem que ser mais restritivo, que tem que ser mais arroxo. Então, eu vou dizer a vocês, a gente é um governo de minoria. Nós temos que pôr isso na cabeça. Nós somos minoria no Congresso Nacional. E o esforço é para a gente conquistar uma parte dos deputados e senadores do centrão, né? E trazer eles para apoiar o governo, para a gente poder aprovar minimamente alguns passos importantes para restabelecer o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós não temos um governo aqui que nós temos uma tranquilidade parlamentar. Nós vamos viver 4 anos infernais. E não adianta a gente querer aprovar aqui o projeto dos nossos sonhos sendo minoria. Nós temos que conversar, nós temos que debater, e esse é o projeto que passa aqui. Esse é o projeto que passa. E com risco de ficar pior. Então, a nossa luta é para garantir que esse projeto seja aprovado, porque ele garante crescimento econômico para o país, mesmo num ciclo de baixa de crise. Então, nós vamos precisar trabalhar muito aqui, entende? Para que a gente viabilize essas coisas. É lógico, eu estou preocupado. A situação de crise econômica, ela prejudica a política, ela afeta lá os militares, né? O mau humor generaliza na sociedade. É lógico que a gente gostaria de que o governo utilizasse várias reservas que o governo tem, né? Você pega a PPSA. A PPSA é a empresa que fica com o petróleo da partilha. É uma empresa que tem recebíveis de 300 bilhões de dólares. Então, ela poderia, teoricamente, vender os recebíveis e fazer caixa e investir, né? Mas não é assim tão fácil, né? Seria muito interessante a gente poder fazer isso. Se o BNDES garantir o investimento do que está previsto no seu orçamento desse ano, 60 bilhões, ele significa 2% do PIB de investimento. A Petrobras também prevê 60 bilhões, é 2%. Nós precisamos fazer isso acontecer. Não é fácil. Do ponto de vista operacional, a Caixa Econômica Federal, tivemos uma conversa com a presidente da Caixa, a Rita, ela coloca as dificuldades. Veja só, todos os programas do governo federal, eu quero construir uma creche no município. Então, o governo federal assina um convênio com a prefeitura, e quem é que acompanha esse convênio? A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica vai avaliar a licitação, os preços e todas as medições. A Caixa Econômica não tem equipe suficiente para acompanhar tudo isso. Então, o que acontece? Quando ela não vai lá e dá o ok, a obra fica parada. E nós estamos falando de nós estamos falando de milhares. Então, a própria estrutura do Estado brasileiro, ela não está preparada para o crescimento e o desenvolvimento. Isso nós precisamos revolucionar. Precisa do BNDES, o nosso amigo mercadante. Se você for falar, eu quero 100 milhões lá para
para eu crescer a Fórum. Vamos botar 100 milhões. Ele vai te pedir, tá bom. Ele não, o mercadante, o BNDES vai falar, mas você tem que me dar 130 milhões de garantia. Aí você tem que ir para o mercado do Bradesco, do Itaú, de outros, e falar, ó, me dá uma garantia. Aí você vai pagar os juros do Bradesco para financiar a sua garantia para você ter o empréstimo do BNDES. É uma loucura. Então, é um sistema feito para não crescer. Não é só os juros do Banco Central. Isso é a parte mais evidente. Mas a estrutura de Estado brasileiro já era ruim, piorou muito no governo do Temer. A lei das estatais foi feita no governo Temer. Todas as chamadas reformas do Paulo Guedes foram feitas no governo Bolsonaro, para o país não crescer, para o Estado não investir. Vocês estão entendendo? Então, nós, além de brigarmos com o Banco Central, que estamos brigando muito, vamos ter que brigar mais, nós precisamos revolucionar a estrutura do Estado brasileiro. Nós precisamos... A gente estava falando dos militares. O Brasil tem um produto de exportação que são lançadores de foguetes e de mísseis, que é feito por uma empresa nacional chamada Avibras. Ela está quebrada, está devendo 1 bilhão e 300 milhões. Como é que você resolve isso? Ela poderia exportar muita coisa e não consegue exportar porque não consegue produzir, porque não tem caixa para funcionar. Então, nós estamos vivendo uma crise que não essa crise não é apenas pela taxa de juros, é principalmente pela taxa de juros, mas tem muita coisa para ser feita. Nós precisamos pegar o Banco do Brasil, que tem o crédito agrícola, e direcionar esse crédito agrícola para o pequeno agricultor. Vê bem, o gerente do Banco do Brasil, que está lá no interior do Paraná, que está lá no Mato Grosso, que está lá no Nordeste, ele está acostumado a dar crédito para o grande agricultor, que é muito mais fácil. Ele vai lá, pô, ainda o cara paga lá um jantar para ele, um almoço, certo? Dá presente. Agora, aquele pequeno sitiante lá, ele não sabe nem como chegar no Banco do Brasil. E nós precisamos que ele produza. Então, se a gente não pensar na produção do país, no conjunto do país, nós vamos ficar discutindo aqui grandes questões, mas nós precisamos azeitar essa máquina. Azeitar essa máquina. E é isso a minha preocupação, Renato. Eu tenho discutido, conversado com várias pessoas do Executivo que tem que abrir o olho para isso, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tem que funcionar não só para os grandes, tem que dar, sim, o crédito para os grandes, mas nós precisamos criar instrumentos do pequeno empresário, do pequeno agricultor, do pequeno comerciante poder investir. Isso que é o decisivo para a gente dar um salto na economia. A reforma tributária é muito importante também. Essa reforma tributária simplificadora é muito importante. Vai ajudar os municípios, vai ajudar lógico, Paulínia, Barueri, São Paulo, são municípios que arrecadam muito porque produzem muito. Mas isso vai se inverter, vai começar a se arrecadar onde se consome muito. Então, isso é muito importante. Muitos municípios vão poder se viabilizar no Brasil. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essas questões, debater e mobilizar esses setores. Trazer esses setores para junto do governo, para a gente poder dialogar com eles. Então, o sistema bancário estatal tem que olhar para o pequeno, sabe? E o sistema e as nossas políticas, elas, lógico, tem que ter o Minha Casa Minha Vida para os mais pobres, o Bolsa Família, mas nós também precisamos dinamizar programas que viabilizem desenvolvimento a partir da pequena empresa, a partir do pequeno negócio, para a gente gerar uma evolução no crescimento nacional.